Entrevista. Oferecimento Sesc. Abrindo os trabalhos do nosso GJR Entrevista desta terça-feira, o Rodrigo Seabra, da agência Verano, para falar sobre marketing, conceito de marketing 360, os cases da Verano e muito mais. Bom dia, Rodrigo, bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Já nas telas aqui da Clube, já em aplicativo e site da Clube, em imagens, também no áudio, nos 88.5, Rodrigo, para falar sobre marketing, né? Esse conceito tão bacana, né? Eu adoro o spot que roda aqui na Clube, que o Vini fala, né, sobre o conceito de marketing 360, que não adianta as peças serem trabalhadas de formas avulsas individuais, né? Tem que ter toda uma estratégia 360, né? Bom dia, Rodrigo, bem-vindo novamente. Bom dia, muito obrigado. É um prazer estar aqui, né? É um prazer estar na Clube, né? Sempre em prol da comunidade, estando em vários pontos importantes da nossa região de Gramado Canela, né? Prazer, bom, muito grande mesmo. Rodrigo, conta um pouquinho, né? A gente, o Vini daqui a pouco deve estar chegando, né? Vamos conversar um pouquinho contigo também, né? Porque o Rodrigo faz todo o comercial da Verano, né? E a Verano é uma agência que ela tá muito integrada à comunidade, seja nos cases que ela faz, seja nas participações que ela tem. Conta um pouquinho dessa relação da Verano com a comunidade em si, né? Que eu acho que é muito legal de falar, né, cara? Sim, é muito legal, né? A Verano, ela participou e participa de muitas linhas de frente, por exemplo, o Mocovid Gramado, então, de uma ação voluntária na comunicação em prol realmente deste ponto. É um ponto muito importante para a Verano estar nesses pontos, né? A gente acredita que a gente consegue fortalecer toda a região, né? E também a gente fortalece o nosso case, né? Claro. A Verano que tem, né? Pra quem não sabe, a Verano tem diversos clientes, né? Trabalhando junto com ela, né? Uma agência já muito tradicional aqui na região e parte de uma ideia de um marketing que se envolve mesmo com as empresas, né, Rodrigo? Sim. Até a metodologia 360 a gente procura destrinchar de uma maneira um pouco mais objetiva o que é, né? E é justamente estar em todas as linhas de frente do negócio do cliente. Então, se nos permite, né? Claro, nós participamos no ponto de vista estratégico também. E o que é tratar diversas linhas de frente, tanto a comunicação dentro das redes sociais, a gestão de tráfego pago, o direcionamento de sites, de landing pages, materiais impressos, materiais também que podem servir como outdoors, folders, enfim, gerenciamento de crise, estudos de caso também. Isso é a coisa que a gente, graças ao nosso time de 21 pessoas, a gente consegue atender. Eu ia perguntar agora, quantas pessoas tem na Verano? Tu já foi na Verano, Léo? Já foi. Tu chega na Verano assim, tu abre aquela salinha... Parece um coworking, né? Daí tu pensa, eu vou encontrar umas 5, 6 pessoas com uma agência hoje em dia, né? Tem muita gente que trabalha fora. Tu começa a brotar gente, né? Porque é muitas pessoas, né? Muitas pessoas envolvidas, até porque hoje vocês têm muitos clientes, vocês têm um portfólio bem grande de clientes também, né? Hoje nós temos 35 clientes, os nossos cases mais fortes são os parques, né? São as atrações turísticas. E hoje, com as 21 pessoas, nós temos redatores, nós temos designers, nós temos social media. Nosso time de social media é importantíssimo, grande, né? Nós temos fotógrafos também. E eu acredito que um grande diferencial da Verano é justamente o time de atendimento. Então, esse é um exemplo clássico que a gente pega muito de clientes que acabam tendo que gerenciar o ponto de conexão entre esses prestadores de serviço e fazendo com que o projeto de fato funcione. Na Verano é um pouco diferente. A gente tem o time de atendimento que já cuida dessa gestão interna entre os prestadores de serviço ali, cada um na sua respectiva área, e o cliente vai acompanhar os resultados com o time de atendimento. Então, o atendimento ele é um gerente de projeto dentro da agência, facilita, o cliente ele pode ficar mais atento do que é. Filtra também, né? Sim, a gente define com o cliente o que é o sucesso para ele, né? E a gente vai dentro, estrategicamente, destrinchando as coisas, cuidando dos prazos, entregando os resultados para o cliente. E o cliente consegue ficar atento ao que paga a hora dele, né? Claro. Que é ficar atento ao seu próprio negócio e a gente cuida da parte chata, entre aspas, assim, né? Porque é uma dor, né? Até Léo, Rodrigo, eu fiz 2 reuniões com o Rodrigo, a gente ficou 1 hora conversando, legal, tem muito assunto, né? Porque o Rodrigo também, como o Léo e eu, é comercial, né? Quando tu começa uma conversa com o cliente, quais são as dores dos clientes hoje? Tipo assim, de qualquer das empresas. Porque, obviamente, cada empresa tem as suas dores, mas existem algumas que são meio comuns a elas, né? Sim. Eu vejo que a maior dor, claro, vender mais, né?
cliente ele tá numa necessidade de vender mais, mas muitas vezes envolve também uma dificuldade do posicionamento da marca. Alguns clientes às vezes não têm uma compreensão do que eles de fato fazem. Às vezes também o cliente ele está num processo de transição, de, por exemplo, assim, eu atendo muito bem o meu cliente offline. Desculpa o termo, mas eu atendo muito frente a frente. Eu consigo falar muito bem com ele no balcão, mas eu ainda não achei o meu tom dentro das redes sociais. E às vezes isso é um desafio até ele mesmo, tá no processo de descoberta, né? Então a gente chega com isso, de trazer para ele, não, vamos observar como é o teu cliente online, como ele tem se comunicado contigo, vamos direcionar essa comunicação através desse meio, né? Porque às vezes acontece do cliente ele ter um público falando com ele online e através das redes sociais ele tem um público muito diferente. Até sobre isso, bom que tu falou, porque é uma verdade. Principalmente empresas que a gente tem, assim, que eu tenho relação há muito tempo, sei lá, 15 anos, 18 anos, que a gente é cliente há muito tempo. Muitas vezes parece que é duas coisas totalmente, duas estradas totalmente diferentes. Pô, eu conheço a empresa, eu vou na empresa, eu sou atendido pela empresa, sou cliente há anos, ou seja, gosto da empresa. Quando eu olho pra rede social, parece uma coisa totalmente distante do que eu chego nela, né? E isso é um trabalho que a agência tem que ajudar, né? Sim, com certeza, com certeza. Tanto que a gente tem muitas reuniões internas, né? E isso é um ponto que a gente mostra pro cliente quando a gente está iniciando um relacionamento, dizendo que eu, pessoalmente, faço muitas comparações da relação comercial com o relacionamento. A gente precisa se conhecer, claro. A gente precisa dar uma volta, eu preciso entender quais são suas intenções, né? Você precisa entender quais são as minhas intenções. Precisa sair pra jantar, né? Isso mesmo, dar uma volta, ver Isso. o que você de fato quer, né? Pra gente dar o match, né? Dar o match, exatamente. Então, às vezes acontece muito isso. A gente precisa conversar e percebe que, nossa, a ideia é totalmente diferente. E quando dá o match, eu queria que tu falasse um pouquinho do 360, cara. Claro. Porque as pessoas, a marketing 360 já é uma palavra que já entrou num conceito de tipo uma realidade que as pessoas sabem que precisam. Mas por que elas precisam do marketing 360? Às vezes, eu vejo pessoalmente muito clientes que eles exercem uma força muito grande em uma linha diferente. E o que acontece? Aí você percebe, um canal ele tá muito evoluído, ele está ótimo, né? Alinhado, perfeito. Mas você não vê outros canais. Ou eventualmente você vê um outro canal, só que ele não tá conversando com aquele primeiro, que ele tá muito bem evoluído. E aí o cliente ele tem aquela... Isso acontece comigo, na jornada de compra a gente faz aquela prova real, né? Quando a gente procura um produto, um serviço novo, a gente acha uma empresa e a gente começa... entra no Google, procura um anúncio, olha o site, tá, perfeito. Daí a gente faz o caminho reverso, a gente volta, vai pro Instagram, começa a olhar o perfil, a gente entra para um outro canal e assim a gente vai começando a perceber que a comunicação ela tá ok, essa me parece uma empresa que presta atenção na comunicação com o público, então eu acredito que ela seja uma empresa confiável. Sim, isso, né? Tu vai pro lado do confiável, Isso. não precisa nem... Tu começa com aquela ideia do Reclame Aqui, né? Tipo Exato. isso, né? Tu vai primeiro no Reclame Aqui, bom, Reclame Aqui tá o quê? Agora eu vou pro resto, né? Eu vou pro resto, isso mesmo. Então, quando a gente está dentro do marketing 360, a gente tem um time de planejamento também que cuida disso, né? A gente observa todas as possibilidades e todas as linhas de frente. A gente entende quem é o público que fala contigo hoje, quem é o público que tu quer atender, qual é o público que mais paga, né? Qual é o público que tem um melhor valor aquisitivo pro teu produto. Então Sim. a gente precisa conversar com esse cara aqui, né? E a gente prepara a comunicação para esse segmento. Então, É o funil, né? É um funil de vendas. A gente não adianta a gente não achar que isso existe, né? Tem aquelas palavras que as pessoas dizem que, cara, nem fala mais disso, já virou clichê. Mas existe o caso, né? Que é o popular lead, né? De entregar o lead certo pra empresa certa. Porque a brincadeira que eu falava com um amigo meu, né? O meu amigo, ele tinha uma empresa de equipamento de academia pra academias grandes, né? Não pra gente que quer comprar uma esteirinha. O que acontecia antigamente? Uma empresa entregava pra ele diversos leads. Mas pra quem? Pro cabelinho que queria comprar uma esteira pra botar na sala de casa pra ela virar cabideiro, né? Que é o meu caso da minha esteira, né? Não é esse o produto. Então tu tem que entregar o lead certo pro teu cliente, né? Isso mesmo. Parte da estratégia 360 é justamente como a gente está em todas as linhas de frente, a gente consegue ter braço para poder atender o cliente dentro das demandas que ele tem.
a gente consegue observar isso. Quem ele estava recebendo anteriormente, né? A gente pensa um pouquinho. Você estava esse tempo se comunicando com o público que não era o público que ia te dar resultado. Às vezes acontece isso, né? E a gente pensa, não, então vamos alinhar a comunicação com o público que você quer atingir, vamos direcionar isso a nível de estratégia. E aí, por isso que entra bem o 360, porque daí a gente consegue alinhar tráfego pago, comunicação através do site, materiais impressos que o cliente eventualmente tenha necessidade. A gente consegue também direcionar a comunicação das redes sociais, tudo da mesma forma. Fala a mesma língua independente do canal. Isso mesmo. Cara, deixa eu te fazer uma outra pergunta. A gente tá aqui falando sobre marketing 360, sobre gestão de rede, tráfego pago, que também é coisa importante. Mas hoje, o que a Verano, tipo assim, se eu chegasse pra mim, o que a Verano pode entregar pra minha empresa? Qual que é o produto que vocês vendem mais pra uma empresa? Hoje, a gente vende muito bem criação de marca. Criação de marca e site. São 2 produtos que estão muito bem consolidados. A gente, dentro do time de 21 pessoas, a gente tem 3 designers e a gente também tem um web designer. Então, a gente tem um time robusto para isso. Todos esses projetos, a gente gosta muito de fazer esses projetos porque ele passa dentro do crivo completo da Verano. Então, a gente prepara, o designer ele envolve dentro do projeto, mas antes da gente entregar isso, a gente valida tudo internamente para poder apresentar a primeira versão para o cliente. É um produto que a gente entrega muito bem, inclusive agora para esse final do ano é um produto que a gente está mostrando aí como em ocasião de oferta, né, para o cliente. Mas, né, sempre importante dizer, eu acho que é importante a gente falar que a Verano cuida de toda a tua empresa, né? Sim. O full service de vocês é muito interessante, porque eu sempre brinco que tu não consegue ter braço, ainda mais as nossas aqui. Claro que a gente tem empresas gigantescas, mas tem aquela empresa de médio porte que muitas vezes a atenção do gestor e dos pares dele acaba ficando muito para um lado, tipo administrativo, gestão de pessoas e tudo mais. E aí a Verano faz esse trabalho com maestria, né? Sim. Eu procuro ser humilde, né? Referente à total capacidade da Verano quanto a isso, mas Modéstia à parte. Mas... Modéstia à parte. Eu confio porque eu vejo... Eu, como comercial, tô ali frequentemente, naturalmente em outra atmosfera, né, da agência como um todo, né? Porque a agência fica muito na questão operacional e entregando os produtos dentro do prazo para os clientes. Claro. Mas eu vejo a dedicação do time. Eu vejo que é um time que ele está muito preocupado com o que é importante para o cliente. E ele valida o que é o dinheiro do cliente, o investimento dele. Que legal. Então, isso é muito da cultura do Vini. O Vini, ele tem isso muito... é muito especial da parte dele, né? Ele procurar realmente ter carinho para aquilo. E muitas vezes aconteceu diversas vezes a gente literalmente abraçar o cliente, porque a gente entende a necessidade dele, a gente entende a região, justamente por nós temos uma agência de publicidade daqui da nossa região, a gente vê isso, a gente sabe, nossos conterrâneos, amigos, eventualmente tem um negócio, a gente sabe o quão árduo é manter, às vezes um período de média, baixa temporada. Não é fácil, né? não é fácil. Então a gente realmente procura dar essa assistência, muitas vezes até mesmo fora do escopo. Que legal. 8/18, olha que legal esse feedback do Leandrinho aqui, ó. Aproveito para comunicar que a Verano, a partir de novembro, passa a ser a agência oficial da nova era La Estación. Mas, Olha que só, o marketing que na empresa especial. já fazia alguns serviços pontuais e agora o La Estación e Verano juntos, até porque a repaginada da nossa nova marca foram eles que fizeram. Cara, eu fico bem feliz porque são nossos clientes aqui da rádio, mas também são grandes empresas confiáveis e que bom, né? Que os bons têm que andar juntos. Eu sempre falo isso, né? Sim. E que Vai legal ter dupla. saber disso, né? Que legal saber disso. E, aliás, já vou falar aqui, deve estar nos escutando, senhor Vinícius Rocha. O senhor, na próxima, tá aqui, né? Eu espero que Rodrigo? sim. Na próxima vai estar junto aqui, né? Espero que sim. O Vini espero tem que contar a sim. história dele, que é muito interessante também no meio de comunicação. Então, a Verano vai estar conosco aqui, pelo menos aí uma vez a cada 45 dias. Vamos ver se eles vêm todo mês. Eu sei que eles têm muitas demandas, mas eles vêm aqui falar um pouco mais conosco sobre outras questões que a Verano pode entregar também. Maravilhoso. Insights e novidades no marketing, né? Serão sempre muito bem-vindos aqui no GJR. Obrigado, Rodrigo, por hoje. 8h20, a gente vai encerrando já esse primeiro bloco de entrevistas. E portas sempre abertas quando a Verano quiser voltar, estão em casa. Aqui. Muito obrigado. É um grande prazer estar aqui junto com vocês. Prazer é Legal nosso. demais. Rápido intervalo, já voltamos aqui na Clube 885, muito mais que rádio. Grande Jornal Regional. Clube 885.